Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e agora eu não paro mais de fazer correções. Maravilha, né, cara? Legal que o pessoal tá aderindo à ideia, o pessoal tá mandando prova para mim. Professor, faz essa correção também, faz essa correção também. Esse final de semana do domingo, do dia 13 de dezembro de 2020, houve aqui em Campo Grande uma prova. Campo Grande não, cara, eu acho que foi no estado todo, tá? Que foi a prova do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, tá? Eu anotei aqui. Foi uma prova FAPEC, tá? Uma prova para estágios, tá? Para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Era um estágio, se não me engano, em nível médio, em nível superior e em nível pós-graduação, tá? E aí o que acontece? Alguns dos meus alunos fizeram essa prova. Parece que é um lance legal de horário, né? No que diz respeito ao horário de trabalho e no que diz respeito também à remuneração, tá? Então, essa prova ocorreu nesse domingo do dia 13. Eu estou falando agora, estou falando na segunda-feira do dia 14 de dezembro. Então, esse edital ainda não saiu. Então, vou fazer algumas observações. Você fica atento, tá? Alguma coisa que sair no edital, ou melhor, no gabarito preliminar, caso você discorde e tal, para você entrar com o seu devido recurso, se você achar por bem, tá bom? Então tá bom então. Então, vamos lá. Me ajuda aqui rapidinho. Eu vou levá-los ao Paint, eu preparei aqui, dei uma maquiada na prova, né? O aluno prontamente cedeu a prova dele. É uma aluna em engenharia civil, tá? Tem a formação em engenharia civil e fez a prova, né? Em pós-graduação, tá? Então, uma prova em nível superior, somente 10 questões de língua portuguesa. Me acompanha aqui na correção? Eu preparei um parte que fiz uma maquiagem na prova aqui. Me acompanha? Por gentileza, então. Então, vamos lá, vamos para a correção. Prova de estágio para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, tá bom? Vamos ver se eu der o zoom, se ele vai arrebentar muito aqui. Mas daí eu não vou conseguir fazer as outras aqui, né, cara? Porque daí eu não vou ter onde me posicionar, né? Não, eu vou diminuir o zoom e aí eu chego o tamanho da tela. Pode ser? Então tá bom. Notem que a primeira questão, ela diz respeito ao primeiro parágrafo, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Uma caneta rápido aqui. A espessura da caneta é a cor da tinta, tá? Tá bom. Notem aqui. É aquilo que eu sempre oriento, né? Você vai fazer uma prova de interpretação do texto, leia primeiro o enunciado. Procure saber o que ele quer saber do texto. Quem sabe assim você não vai precisar ler todo o texto, tá? Então, de repente, algumas impressões, algumas coisas só do texto, você se apropria, tá bom? Então, tá bom, então. Então, leia primeiro a questão 1 para mim aqui. Diz assim, tá? No primeiro parágrafo, o pronome essa refere-se, tá vendo? Então, se você fizer a leitura do primeiro parágrafo, ele quer saber o essa como elemento de referenciação, como elemento anafórico, um elemento de anáfora. A quem ele se refere no texto? Então, lembra, eu tenho os elementos de catáfora e os elementos de anáfora. Os de catáfora é quando eu uso o elemento de referenciação para fazer menção a algo que eu ainda não falei. E eu uso os elementos de referenciação também para fazer menção a algo que eu já falei. Então, o isto eu uso para aquilo que eu vou falar e o isso eu uso para aquilo que eu já falei. É o caso aqui do essa, tá? Então, vamos lá? O primeiro parágrafo diz assim: minutos podem virar horas quando se está entediado, tá? Agora, cientistas da Universidade da Califórnia descobriram o grupo de neurônios ligados a essa percepção. Olha só. Vamos lá. Vamos ver o que ele diz aqui para nós aqui. Letra A. Ligado, o essa faz referência ao quê? Faz referência a quê? A sensação de que minutos podem virar horas quando se está entediado? Boa, né, cara? Excelente. Letra B. A descoberta dos cientistas da Universidade da Califórnia? Não. Aos minutos que se acumulam virando horas? Não. Que viram horas? Não. A cientistas da Universidade da Califórnia? Também não. Ao grupo de neurônios? Também não. Resposta aceitável é a letra A. Tá? Tudo bem? Muito bem. Faz aqui a letra B. Assinale a alternativa em que o uso do porquê está incorreto. Eu tenho aqui no meu canal, eu analiso cada porquê, tá? Eu analiso o porquê separado e sem acento, o porquê separado e com acento. Eu analiso o porquê junto, sem acento, e o porquê junto, com acento. Tá tudo aqui no canal, tá?
Se você não é membro do canal, se inscreva no canal e fiquem atentos aos vídeos semanais que eu posto, né, sempre com uma pílula, né, gramatical, tá bom? Sempre com um elemento gramatical para ajudar no seu concurso público. Tá bom, então, volta para cá então. O porquê errado, então vamos lá? Abre a janela porque o calor está insuportável. Notem aqui que eu tenho a minha causal. Toda vez que o porquê ele responder uma pergunta ou for a explicação a respeito de algo que acontece na primeira oração, obrigatoriamente ele tem que ser junto, tá bom? E neste caso aqui, junto e sem acento. É o famoso porquê causal. É a minha oração subordinada adverbial causal, tá? O porquê está corretamente grifado. Letra B. Amanda quer um porquê para todo esse escândalo. Notem que aqui o porquê ele está cumprindo a função de objeto direto, tá? Sempre quando o porquê cumprir uma função típica do substantivo, ele tem que estar obrigatoriamente com acento. Eu diria que é errado você decorar que ele está acompanhado de artigo, a despeito que a recíproca é verdadeira, tá? Toda vez que o porquê estiver acompanhado de artigo, ele sempre vai ser um substantivo, tá bom? Mas ele pode não estar acompanhado de artigo, meus amigos. Então esse é o perigo desse tipo de afirmativa, tá? Então pensa comigo aqui, ó. Amanda quer um motivo, certo? Ou então ele poderia dizer, Amanda quer mais, Amanda quer aquele porquê, tá? Para todo esse escândalo, aquele porquê, tá bom? Então cuidado com decorar apenas com a presença de artigo. Ele pode não ter o artigo e vai continuar tendo o valor de um substantivo, tá? Só para fazer uma ressalva. Letra C. Pedro não viajou por quê? Notem que é uma pergunta, ele tem ponto de interrogação, uma interrogativa direta, então porque obrigatoriamente tinha que ser separado. Tá vendo que o candidato aqui, ó, muito bem treinado, né? O candidato, ele observou que estava errado. Então o errado é a letra C, certo? Neste caso, porque tem que ser separado e com acento. Por que, Gessé? Porque está no final da frase interrogativa? Não, porque ele está próximo. Também, claro. Mas porque ele está próximo de pontuação. Toda vez que o que estiver próximo de pontuação, ele vai ficar tônico. É o que acontece com o que interrogativo e o que acontece também com o que de interjeição, tá? Quando você fala assim, que, né? Aquele que de admiração e tal, ele tem que receber acento. Por quê? Porque ele vai estar próximo de ponto, tá bom? Só para constar. Aí, olha a letra D. Por que você se atrasou? É o início da pergunta. O porquê interrogativo tem que ser separado e sem acento. Letra E. Gostaria de saber por quê. A maioria engasga nesse aqui, tá? Por quê? Porque eu tenho uma interrogativa. Nota que ele colocou o ponto de interrogação. Então ele está quebrando teu galho, tá? Porque essa daqui seria a famosa interrogativa indireta, tá bom? Por quê? Porque esse porquê está iniciando a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Gostaria de saber isso, fechou? Fazendo com que o porquê, obrigatoriamente, tem que ser separado e sem acento. Mas nesse caso aqui está com ponto de interrogação, quebrou teu galho. Ele está correto, tá? O único errado é a letra C. Pois bem, ele dá a tirinha, mas só que a pergunta é tão simples, aquilo que eu falo para você, cara. Você quer remir tempo? Lê enunciado, tá? Olha o enunciado. Como o próprio nome indica, o modo subjuntivo denota que uma ação ainda não realizada é concebida como dependente de outra, expressa ou subentendida. Sendo assim, assinale a alternativa que contenha um verbo no modo subjuntivo. Aí vamos lá? Ó, um verbo no modo subjuntivo. Quer tornar. Quer, aqui, eu quero, tu queres, ele quer. Presente. Se eu tivesse, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo, supostamente a resposta correta é a letra B. Não teriam futuro do presente, tá? Futuro do pretérito, perdão. Isso é presente do indicativo. Não saia, tá? Não saia é imperativo, tá? Então, neste caso aqui, o único que é presente ou melhor, que é o modo, um verbo conjugado no modo subjuntivo, que é o modo hipotético, você lembra? Ele é formado por presente subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo e futuro subjuntivo. O único que corresponde ao subjuntivo é a letra B. Não precisei nem ler a tirinha, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui. O pessoal de plantão, hein, que gosta do recurso. Tá vendo que o primeiro A é todo maiúsculo, cara? Tá? Dá uma olhada aqui. Disse adeus aos pais e, montada no camelo, partiu com a longa caravana. Notem que ela partiu com a longa caravana, não é o início de oração, cara. Então por que ele colocou maiúsculo, cara?
Então, sei lá, pode confundir o candidato, né? Ou o motivo para o candidato pedir anulação da questão, né? A caravana não é um nome próprio, o longa também não, e por que o A está maiúsculo? Mas tudo bem. Tirando essa possibilidade, esse A não pode estar com crase, tá? Por que, Gessé? Ó, partiu com a longa caravana. Eu vou te dizer por quê. Porque nunca vai ter crase depois de uma preposição, tá? Então, ele estava entre a mãe e entre o pai. Entre a. Nunca vai ter crase, tá? Fui para a casa do meu pai. Nunca vai ter crase, porque não tem crase depois de preposição, tá bom? A única preposição que aceita o acento crático e ainda vai aceitar de modo facultativo vai ser a preposição até. Mas é um caso de facultatividade, não é um caso de obrigatoriedade. Tirando a preposição até, nenhuma preposição vai admitir crase depois dela, tá? Então, você vê que o candidato aqui já riscou as possibilidades. A letra A é aceitável, tá? Vamos lá então para o restante. Atravessar chegando afinal a terra do futuro esposo. A palavra terra você tem que tomar cuidado. Se a palavra terra for sinônimo de desembarque, não pode ter crase, tá? Mas qualquer outro significado que a terra tiver, seria interessante você fazer aquele joguinho do volto da crase A, volto D. Crase para quê? Notem ali, ó, chegando afinal a terra do futuro esposo. Vamos lá? Foi a terra do futuro esposo, voltou da terra do futuro esposo, tá vendo? O candidato marcou muito bem aqui, sendo a segunda lacuna com crase, tá? E depois dá uma olhada aqui. Disse o chefe da caravana à mulher. Quem diz? Diz alguma coisa? A alguém. Então ele tem regência de preposição A. Você ficou com dúvida? Troque mulher por homem. Vamos lá? Disse o chefe da caravana ao homem. Então está correto aqui, ó. Sem crase, crase, crase. Agora, por que o A está maiúsculo? É uma boa pergunta, tá bom? Mas a correta ainda é a letra A. Fechou? Muito bem. Acho que eu terminei essa primeira página. Deixa eu virar a página aqui. Eu vou salvar aqui para depois, caso alguém queira, eu mando essa prova para vocês, tá bom? Muito bem. Vamos agora imediatamente para a outra prova, tá? Ou melhor, a outra prova não, a outra página, tá bom? Vamos lá? Comenta também uma questão simples também. Deixa eu pegar a caneta de novo aqui. Pega a caneta, uma espessura maior da caneta, vamos lá. E veio andando, o que havia escolhido. Ele negritou andando e escolhido. Ele vai perguntar, quais são as formas verbais dos verbos destacados nos trechos lidos? São chamados formas nominais, meus amigos. Respectivamente, aí ó, o candidato colocou gerúndio e particípio, tá? Então o correto aqui é a letra D, gerúndio e particípio. Número 5, letra D. Muito bem. Olha o sexto vai dizer assim, ó, a pontuação marca na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido que se quer dar ao texto. A respeito da vírgula, assinale a alternativa em que o uso não está correto, cara. Então vamos lá? Qual será que está errado, cara? Letra A. O resto, os livros, os cadernos, as pastas, irá nas caixas menores. Quem irá nas caixas menores? O resto. Aí você fala para mim, Gessé, está separando a vírgula do verbo. Não tá, porque os elementos eles estão entre vírgulas, tá? Trata-se aqui de um aposto. Ele está explicando o que é o resto. O resto seria no caso os livros, os cadernos, as pastas. Irá nas caixas. Que irá nas caixas? O resto. A letra A está correta. Letra B. Você ouviu, Pedro? Que notícia estranha. Vocativo, a vírgula está corretamente empregada no vocativo. Agora a letra C, no mínimo, estranha, né? Maria trabalhou a noite inteira no último plantão. É como se ele estivesse chamando a Maria, mas não dá a ideia, né? Para que fosse a ideia, teria que ser Maria, você trabalhou a noite inteira no último plantão, e deveria ter uma interrogação para você chamar a Maria. Então, na verdade, quem trabalhou foi a Maria. Então está separando. Você está vendo o candidato aqui, bem treinado, cara? Não separar o sujeito do verbo é algo proibido. O errado é a letra C. Fechou? Ó. Foi à porta, espiou, correu para dentro, assustada. A vírgula está separando as orações assindéticas. Então, corretamente usada. Letra E. Se tudo der certo, voltarei hoje mesmo. A vírgula está separando a oração subordinada adverbial invertida. Quando eu tenho oração subordinada adverbial primeiro e depois oração principal, a vírgula é obrigatória.
Pode ocorrer que eu tenha oração principal e oração subordinada adverbial posterior. Aí a vírgula pode ser acionada, mas ela será um caso de facultatividade. Você pode pôr a vírgula ou não. Neste caso, a oração subordinada vem primeiro, a vírgula é obrigatória. Certo? Vamos lá. Faz o 7. Indique a frase em que a colocação pronominal está em desacordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá? Nunca nos revelou, correto. O nunca é uma palavra atrativa, então ela atrai o pronome oblíquo para perto dela. A letra A está correta. Letra B. Não. Me disse ele, não me deve mais nada. Notem que o não atrai, verdade. Mas ele separou pela vírgula. A partir do momento que você separa pela vírgula, a atração, ela acaba, tá? Então o correto seria, não. Disse-me ele, vírgula de novo. Não me deve mais nada. A errada é a letra B. Fechou? Letra C. Quem te acompanhou até aqui? Note que é interrogativa e o quem atrai o pronome oblíquo para perto dele. A letra C está correta. Pense que ele, notem o que em qualquer circunstância vai atrair o pronome oblíquo para perto dele, tá? O rapaz que me procurou, mesma coisa. Então tá tudo correto. O errado é a letra B, tá bom? 8. Assinale a alternativa incorreta em relação à grafia. Vamos lá? Atenciosa está certo, furiosa está certo, tailandesa está certo. Normalmente, quando você tem um substantivo e você transforma esse substantivo em adjetivo, que é o caso de atenciosa, que vem da palavra atenção, furiosa, que vem da palavra fúria, substantivo que vira adjetivo, sempre você vai usar essa, tá? Então a palavra é amor, vou criar um adjetivo. Amoroso, amorosa, S. Sempre assim. Não são muitas as regras, mas dá para decorar, tá bom? Tem um substantivo, vai transformar em adjetivo? S, tá bom? Agora, quiser é um verbo, cara. Verbo tem que ser grafado, neste caso o verbo querer tem que ser grafado com S. É o padrão, tá? Então o verbo querer, ele vem de quis, esse é o seu radical. Ele quis, eu quis, tu quiseste, ele quis, nós quisemos, tá bom? Então, neste caso, sempre com S, a errada é a letra B. Você vê, o candidato já riscou aqui o quis. Análise é com S, casebre é com S, atraso é com S. Exame é com X, fluxo é com X, casebre é com S. Exceção é com SC, próximo é com X e auxílio é com X. Certo? Muito bem. Faz o 9, então. O 9 está assim, ó. O 9 dá um problema, cara. Problema sério aqui, hein? A concordância verbal é a que, em geral, se estabelece entre o verbo e seu sujeito. Ponto, tá? Sendo possível, muitas vezes, mais de uma forma correta de concordância verbal em uma mesma frase. Assinale a alternativa a seguir em que não é possível realizar a concordância correta utilizando as duas formas. Quer dizer, todos são casos de dupla concordância. Tem um que não é. Vamos ver aqui? A maior parte dos candidatos chegou, a maior parte dos candidatos chegaram. Você tá vendo aqui, ó? O candidato tá treinado, cara. Ó, sou eu quem organizo, sou eu quem organiza. Quando o quem é sujeito, você pode concordar com quem o quem faz referência, sou eu quem organizo, ou com quem o quem, ou com o próprio quem, que significa a terceira pessoa do singular. Sou eu quem organiza a festa. Graciliano Ramos é um dos escritores que mais me agradam ou que mais me agrada. Aqui dá problema. Dá problema por quê, cara? Porque a gramática tradicional da qual esse professor aqui, ou melhor, do qual este cidadão aqui é professor, tá? Eu leciono gramática para concursos públicos, tá bom? Então o que acontece? A gramática tradicional, ela opta pela forma do plural. Por quê? Porque supostamente o que vai fazer referência ao dos escritores. O dos aqui é o daqueles, tá? Graciliano Ramos é um daqueles escritores que mais me agrada. Por que eles optam pelo plural, cara? Porque a frase está invertida. Notem que um dos escritores que mais, ou melhor, assim, ó. Dos escritores que mais me agradam, Graciliano Ramos é um. Fechou? Mas, cara, hoje em dia, na internet, você encontra de tudo, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um exemplar aqui, uma gramática, que diz que quando ele for elemento de exclusão, você tem que optar pelo singular. Então, note, Graciliano Ramos é um, tá? Então, tem gente que opta por isso, por esse tipo de explicação. Tem gente que opta pela seguinte explicação. Como o que é um pronome relativo com função do sujeito,
você tem então que fazer referência não ao que na concordância, mas a quem o que faz referência. O problema é a quem que o que está fazendo referência? A escritores, ao dos, que é daqueles, ou ao um? Entende? Então, alguns defendem que é um caso de dupla concordância, tá? Tem gramático que diz que tem que ser plural, tem gramático que diz que tem que ser singular, e tem gramático que diz que são os dois. Meus amigos, é uma questão que eu julgo insolúvel, tá? Eu opto pela plural. Aqui o elaborador, ele está optando pela dupla concordância, tá? Então, de repente, se você encontrar a gramática correta, tá? Dá para você entrar com recurso. Por quê? Porque essa não seria a questão correta, tá? Olha a letra D. Os Estados Unidos liberou. Notem que Estados Unidos é um substantivo no plural. Se ele não tiver determinante, se fosse só Estados Unidos, teria que ficar Estados Unidos liberou. Estados Unidos invadiu o Iraque. Agora, na hora que você coloca o artigo, você também, ou o determinante, não é só artigo, pode ser o determinante, qualquer tipo de determinante, pronome possessivo, adjetivo, ele não pode ficar no singular. Você não pode dizer o Estados Unidos. Mas não é o país? É, irmão. Mas você não pode, porque o substantivo é um substantivo plural. Então o artigo tem que estar no plural. Colocando o artigo, colocando o determinante no plural, o verbo obrigatoriamente vai para o plural. Por exemplo, quer ver? Minas Gerais. Minas Gerais é importante para a história do ouro no Brasil. Minas Gerais é. Vamos supor que eu tivesse aqui um mineiro aqui do meu lado. Aí o mineiro ia falar assim, minhas Minas Gerais são. Você entendeu? Por quê? Porque eu tenho um determinante que elevou imediatamente Minas Gerais para o plural. Aí o verbo obrigatoriamente tem que ir para o plural. Trocando em miúdos. Esse é o caso que não pode ter dupla concordância. Na hora que ele colocou o artigo, teria que estar liberaram, tá bom? Então, muito bem, supostamente a resposta correta é a letra D, mas eu faço uma ressalva quanto a essa letra C, tá? A letra D não pode ser, porque a letra C dá uma discussão, rapaz. Olha a letra E. Uma porção de alunos. Uma porção é quantidade aproximada, é a mesma coisa da letra A. Então, pode ser uma porção de alunos questionou, uma porção de alunos questionaram, tá? Pois bem, em a número 10, que é a última, ela vai fazer menção a uma das funções da aspas. O que as aspas fazem? As aspas, elas servem como elemento de destaque. Notem que eu tenho um poema, tá? Entre retratos, quase fatos que o coração viveu, descubro um dia quase inteiro num caderno de menina, caligrafia das tardinhas do crescer. Mãe, me dá uma moeda? Maria mole e bexiga no bolicho da esquina, depois bolinha de sabão no canudo de mamão. Cara, se você não lembra de canudo de mamão, de talo de mamão, cara, é muita infância de professor Gessé isso aqui, mas tudo bem. As cores da tarde e um sonho de verão, tá bom? Aí ele vai perguntar sobre a função das aspas. Diz lá, no quarto verso, mãe, me dá uma moeda? Qual a função das aspas, irmão? Vamos lá? Destacar uma parte importante do texto? Poderia. Vamos lá, letra B. Para destacar o nome de um livro? Não tem nome de livro aí. Identificar a transcrição de um outro texto? Não, essa é a citação literal, não foi feita aqui, isso. Letra C, letra D, marcar uma ironia? Tem essa função, mas não é o caso aqui. Letra E, identificar a fala da menina no poema, um discurso direto. Correto, cara. Então, aspas pode ter essa função, sobretudo na hora que a gente tratamos a respeito de poemas, tá? Então, neste caso aqui, para destacar a inversão do discurso. Neste caso aí, tornou-se um discurso direto. Mãe, me dá uma moeda? Tá? Tudo bem? É uma das funções das aspas, tá? Depois começaria aí as questões de informática, certo? Meus amigos, estou aqui para isso mesmo, tá? Se eu posso fazer isso aqui, por que não fazer, né? Agora, vou te pedir encarecidamente, dá uma força pro canal, cara, tá? Deixa o seu like, compartilha, tá? O serviço deste professor. Mais uma vez, então, para encerrar, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Hoje, dedicando agora, neste momento, né, a correção da prova FAPEC para estagiário de pós-graduação no Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Tá bom, então? Mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até as próximas correções.